Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma sessão do 18º Encontro de Participantes e Assistidos. Eu sou a Juliana, faço parte da equipe Embraer-Prev. Antes de iniciar o nosso evento, eu vou passar algumas orientações para vocês. Nosso evento inicia-se agora e tem previsão de encerramento ao meio-dia. As perguntas, elas podem ser realizadas por meio do chat, tá? E serão respondidas no final. Durante o evento, vocês fiquem à vontade em nos mandar as perguntas. E nós disponibilizaremos uma pesquisa de satisfação. E nós contamos com a participação de vocês. É muito importante para nós. Mais uma vez, muito obrigada, sejam bem-vindos. E eu passo a palavra agora para o Eléo. Eléo, por favor. Bom dia a todos, é um grande prazer estar de novo aí com vocês, né, nessa nossa programação do mês de maio, né, onde a gente procura trazer sempre assuntos, temas relevantes e de acordo com as expectativas, né, que os nossos participantes assistidos se manifestam através dos nossos canais de atendimento. Nesse mês de maio a gente tem aí as campanhas, né, e obviamente estamos vivendo um momento particularmente diferente, né, para não dizer outra coisa em relação ao mercado, muita instabilidade, muitos fatos não corriqueiros acontecendo ao mesmo tempo, então o mercado está nesse momento bastante complexo e mais do que nunca é importante que a gente tenha acesso a boas informações de qualidade. Eu vou colocar aqui a programação do nosso evento rapidamente. Então a gente vai começar, né, o nosso 18º encontro com a palestra, né, do Frederico Sampaio, da Franklin Templeton, perspectivas para a renda variável de uma forma geral. Ele vai passar alguns conceitos para a gente, também de educação financeira, né, de conceito. Renda variável é um segmento que ele tem suas próprias peculiaridades e oferece excelentes oportunidades, mas é importante que a gente avalie também a questão dos riscos, né? Então ele vai explicar um pouquinho para a gente aí. Na sequência, a gente fala um pouco sobre os resultados da Embraer-Prev e conforme a Juliana mencionou, a gente abre para perguntas, tá? Então, eu vou passar a palavra para o Fred e antes disso eu vou passar o currículo dele aqui para vocês, até para vocês terem a noção do background, né? De toda a experiência que o Fred tem nesse sentido. Ele é CFA, né? Que é uma certificação importante na área de investimentos. Ele é o diretor responsável pela gestão dos fundos de renda variável da Franklin Templeton no Brasil desde 2004. Iniciou sua carreira no mercado financeiro em 93, foi o gestor de fundos de renda variável da Rio Bravo Investimentos e gerente de investimentos da Fundação Petros. Ele também trabalhou como economista no Bank of America Asset Management no Brasil. Tem ampla experiência em governança corporativa, tendo sido membro de conselhos de administração e conselhos fiscais de várias empresas listadas, como a CPFL, a CPFL Piratininga, Embraco, Bonaire, que é uma holding dos fundos de pensão para o setor elétrico. Ele se formou em economia, possui mestrado em economia pela PUC do Rio de Janeiro e detém, como eu já mencionei, a CFA, que é uma certificação muito importante, né, no ramo de investimentos desde 2006. Então, sem mais delongas, né, Fred, por favor, eu passo a palavra para você, por favor, fique à vontade. Obrigado, Eléo. Bom dia a todos, obrigado pela essa oportunidade de estar falando com vocês, falar do que eu faço, né, dessa perspectiva de bolsa, né, no momento que está com uma série de chuvas e trovoadas no mercado, e que ao mesmo tempo me faz ficar tranquilo para falar que é um excelente, não é conversa de vendedor, mas realmente dados os níveis que chegamos de valuation, é um negócio que está realmente chamando a atenção de tão barato que está e com, assim, tá fácil falar de perspectivas para ficar com um bom retorno aqui no mercado de ações. Eu tenho uma apresentação, eu projeto, como é que eu faço, Léo? Projeto aqui, posso fazer?
Deixa eu... Pode fazer, Fred, fica à vontade. Agora, se quiser, a gente pode também projetar para você. Tá aqui. Você, por favor, fica à Me vontade. A avisa gente tem... se tiver aparecendo para vocês. Deixa eu colocar a tela cheia que fica melhor. Tá vendo aí? Aparece? Para mim está ok. Maravilha. Então vamos lá. Então minha agenda aqui, eu tenho 40 minutos, né? Minha agenda aqui, primeiro é explicar um pouco, se vocês forem olhar, né, a gente teve um início de ano que foi muito bom, mas o ano passado foi um ano complicado, foi um ano que o desempenho de mercado foi ruim. E eu queria fazer um pouco dessa revisão de desempenho para falar um pouco do que aconteceu, né? E por que eu estou muito assim, convicto de que o nível que a gente está hoje da Bolsa é uma excelente oportunidade que está se pondo aqui na mesa. Então, minha ideia é falar um pouco fazer um pouco dessa revisão, explicar um pouquinho o que é o Bovespa, métricas de valor, né? O que faz a gente achar caro ou barato, né? E depois, dado esse preâmbulo, fazer um pouco dos cenários para frente, né? O que é que pode fazer mexer esse mercado, né? Quais são as variáveis relevantes para o desempenho à frente, né? Que bolsa, no fim das contas, é uma métrica, né? Trabalha sempre com descontando os cenários futuros que se antecipam. Então, a ideia aqui do desempenho de mercado é tentar ver o que vem pela frente, descontar isso a valor presente, e é daí que vem as cotações em mercado, tá? E daí chegar na conclusão. Então, vou começar fazendo então um pouco dessa revisão. Pegando aqui a Bolsa desde 2016, ela teve um desempenho de quase 100%, né, que é essa linha branca aqui. Ela rendeu, então, 98% nesse período, sendo que teve um grande evento extraordinário, que foi a Covid, né? Então, a Bolsa vinha muito bem, o Brasil saindo daquele período complicado de PIB negativo, passou por um impeachment, então veio um novo governo, implementando reformas, fazendo medidas para tentar aumentar o dinamismo da economia, e isso vinha se refletindo no mercado. Então, abriu espaço aqui nessa linha azul, é a taxa de juros, né? É a Selic, e aqui o desempenho da Bolsa. Então, a Bolsa foi indo muito bem num ambiente em que, dadas as reformas que foram feitas, acho que tem uma grande aqui para ser falada, que foi a reforma da Previdência, que atacou a questão fiscal brasileira, uma série de fatores, o mundo vivendo um cenário de muita abundância, a gente teve, então, espaço para reduzir significativamente os juros, e a Bolsa gozou aí de um período que foi um período de ouro, que foi interrompido ali pelo advento da Covid, que assustou todo mundo. Eu lembro que o Brasil tinha uma perspectiva de crescimento razoável para aquele ano, de repente veio a Covid e em determinado momento o mercado começou a achar que o PIB ia cair 6%. Então, quando entraram essas incertezas, o mercado desabou, e aí, com o passar do tempo, da mesma forma que foi um susto, o mercado foi também aprendendo que tem coisas que foram positivas para a economia, essa coisa, as empresas começaram a se adaptar no ambiente de trabalhar em casa, tudo isso foi sendo aos poucos incorporado, o juro caiu ainda mais, porque a atividade econômica ao redor do mundo estava muito fraca, os governos ao redor do mundo dando programas de incentivo, no Brasil também, o Coronavoucher, tudo isso fez aumentar bastante o consumo, e o mercado foi se recuperando até recuperar todas as perdas. Então, aquele primeiro momento que parecia ser uma catástrofe acabou virando uma excelente oportunidade. Quem comprou ali, no meio daquele pânico, gozou de desempenho espetacular num intervalo de tempo muito curto. A coisa ficou mais complicada em meados de 2021, quando a gente começou, dado tudo que aconteceu, uma série de incentivos ao redor do mundo. O pessoal usa muito a expressão do helicóptero jogando dinheiro pela janela, né? Então, muitos coronavouchers ao redor do mundo, acabou criando um ambiente inflacionário. No Brasil, as incertezas
domésticas, esse ambiente político conflituoso acabou fazendo com que o dólar andasse muito e isso se refletisse na inflação. Então, esse susto com a inflação fez com que o Banco Central começasse a subir juros de forma abrupta e essa alta dos juros fez com que muito desse movimento, que eu vou explicar mais na frente, de boa performance do mercado e migração para fundos de ações, fundos com mais risco, começasse a se inverter. Então, houve um período então de queda, refletindo um novo patamar de juros. Quando o patamar de juros era aqui, no limite aqui de baixo, 2%, ninguém queria estar na renda fixa. E o que está acontecendo nesse período, desde setembro, mais ou menos, é um grande movimento de migração saindo do universo de risco, de ações e imóveis e tudo isso, e indo de volta para a renda fixa. Então, esse é o que está acontecendo por aqui, explica muito desse desempenho ruim de 2021. O Banco Central, então, no Brasil, dado o que estava acontecendo com a inflação, começou a subir os juros de forma relevante e o mercado hoje trabalha com juros ali próximo de 13%. Tá? Nesse início de ano, que já pega aqui, ó, a gente teve alguns eventos que também foram surpreendentes, que aqui no caso foi a guerra, né? O conflito na Ucrânia com a China, com a Rússia. Rússia e Ucrânia, ambos são grandes fornecedores de matéria-prima mundial, grandes produtores de matéria-prima, e isso fez, então, esse impacto na oferta, fez com que os preços das commodities disparassem. E também motivou aí uma rotação de investimentos para investidores estrangeiros, né, vindo nesses lugares que são ricos em commodities como o Brasil. Então, o Brasil, que tinha uma moeda muito desvalorizada e um país rico em commodities, que estava surfando aí esse bom momento das commodities, acabou trazendo um fluxo de estrangeiros muito grande e o mercado começou indo muito bem. Nesses últimos dias, o que a gente viu foi, de novo, uma preocupação com a atividade econômica global, e aí eu vou falar isso um pouco mais na frente, tá? Eu vou explicar isso com mais calma. Mas esse é o pano de fundo. Então, 2021 foi um ano complicado para o Brasil por conta do novo patamar de juros e eu diria para vocês, grande parte do movimento de juros no Brasil já foi feito. Olhando aqui um pouco mais, um zoom, né, pegando aqui de 21 para cá, a gente consegue ver isso com mais clareza, tá? Então, foi exatamente ali junho que bateu o máximo, e aí a partir de agosto a Bolsa começou a ter uma trajetória descendente, uma recuperação forte até março, e abril uma surpresa negativa por conta dessa... Não sei se vocês estão acompanhando, né? A China está envolta agora com medidas que o brasileiro sabe bem como é que é, né? Lá eles estão fazendo um lockdown muito estrito, eles estão com a política de Covid zero por lá, eles não tiveram o nível de infecção que a gente teve por aqui, então eles estão trabalhando com tolerância zero e fechando a atividade econômica por lá. Isso está trazendo uma preocupação. A China é o grande consumidor de commodities no mundo, e para o Brasil especificamente, a China é consumidora de um grande produto de nossa exportação, que é o minério de ferro. Então, a China basicamente tem 80% do consumo de minério de ferro do mundo, então o que acontece com a China respinga no minério de ferro, respinga na Vale. Então, isso é um pouco do que está acontecendo nesses últimos mês e meio, tá? E aqui só dando um pouco de cor para o que está acontecendo. Então, claramente aqui, principalmente aqui em meados de 21, a gente vê, isso aqui o que está falando? É o relatório do Focus, é a expectativa, cada linha dessa reflete a expectativa de inflação para um determinado ano ao longo do tempo. Então, aqui o que está dizendo? Em outubro de 21, os investidores pensavam que a inflação de 22, que é essa linha aqui mais clara, seria em torno de 4 e pouco por cento, pouco acima da meta do Banco Central, que é essa linha tracejada azul mais escura. Então, quando vocês olharem, coincide justamente ali com julho, agosto de 21, que a inflação começou a assustar e entrar nessa trajetória ascendente, né? A inflação para 22 começou a entrar na trajetória ascendente, e a de 21, idem. Então, essa preocupação com a inflação futura fez o Banco Central começar a subir juros. E aqui a gente vê
o que é que aconteceu com a curva de juros brasileira. Então, aqui o que está dizendo? É o juros cobrado para cada vencimento aqui. Então, se você pegar essa curva em 2020, no final do ano, a gente consegue ver que a curva era num patamar bem mais baixo do que está hoje, que é essa linha preta. Então, de 20 para 21, a curva de juros aqui fez um deslocamento muito significativo. Então, basicamente, fala que os juros para, por exemplo, 2023, que era próximo de 5, foi para 11. Então, um aumento, isso representa para os investidores, para o mercado, para a gente que trabalha no dia a dia com bolsa, que nós temos que descontar os fluxos de caixa para achar o valor justo das nossas empresas numa taxa que foi 500, 600 pontos acima do que se trabalhava no período anterior. E isso tem um impacto hiper relevante no valor justo das empresas. Mas o meu ponto que eu gostaria de mostrar é o seguinte: o grosso do ajuste se deu de 20 para 21. E foi por isso que o mercado teve um desempenho tão fraco em 21. Quando você olha hoje, o ajuste que está sendo feito é proporcionalmente muito menor. A inflação continua surpreendendo para cima, mas a gente agora está falando de um patamar de juros que é de 12%, 13%. Então, se ela continuar surpreendendo para pior, talvez a gente vá para os juros de 14%, 15%, mas o grosso do ajuste já foi feito. Eu acho que é uma coisa que se chama, o Banco Central no Brasil está à frente da curva. Ele já fez boa parte do trabalho que ele precisa fazer. A história aqui mostra um pouco isso, né? O juro real brasileiro, que é o que paga a NTN, por exemplo, que a NTN paga a inflação mais esse juro, né? O juro real brasileiro está trabalhando na casa de 5,5%, sendo que isso lá naquele período era 3, 3,5%. Então, esse deslocamento de juros fez com que houvesse uma atividade enorme de resgates de fundos de ações. Aqui mostra expectativa de PIB. Por mais que a gente esteja vendo uma nova dinâmica de juros, houve um impacto grande no PIB esperado para 23, mas eu diria para vocês o seguinte, pegando o PIB de 22, a estimativa é baixa, mas não está sendo muito impactada, tá? Aqui é o que está dizendo, a expectativa ao longo do tempo para o crescimento do PIB em 22. Na verdade, eu arrisco até dizer que na margem, os últimos dados estão fazendo com que o mercado revise para cima esse PIB. Hoje, eu diria que o consenso está muito mais próximo de 1,5, de 1 para 1,5 do que para esse 0,65 ali. Então, o PIB está razoavelmente bem comportado. Acho que, de novo, o ajuste foi feito ao longo de 21, o ajuste de juros. O impacto aqui na atividade, como eu tinha falado, quando veio o Covid, se esperava que o PIB fosse crescer 2%, em determinado momento achava-se que o PIB fosse cair 6,5% e depois se estabilizou em 4,21% de queda. E o ano seguinte foi um ano de rebound, um ano que o Brasil cresceu 4,5%. E agora a discussão está sendo para o ano de 22 e 23, que o que eu posso mostrar para vocês é o seguinte: perspectiva é baixa, né? Não tem grandes perspectivas de crescimento, tanto para esse ano quanto para o ano que vem. E aqui, só para dar um pouco de dimensão, tá? Você pegando aqui, foi exatamente em setembro, pega aqui a atividade de captação e resgate dos fundos domésticos. A partir de setembro, os resgates começaram a se avolumar, até então estava entrando dinheiro na Bolsa e em multimercados, né, que é o que de fato investe em bolsa, só que chegou agosto, setembro, começou esse período, os resgates ficaram relevantes e, principalmente no início desse ano, a coisa se aprofundou muito. Os resgates ficaram muito, muito grandes, muito, muito significativos. Só que aqui os estrangeiros não estavam comprando e aqui os estrangeiros, por conta dessa valorização das commodities e por conta também do patamar que o dólar estava, ficou muito convidativo para os estrangeiros e eles vieram e compraram muito. Aqui mostra aqui só essa mesma informação em dados anuais, tá? Para vocês verem que quando os juros ficou baixo, o volume para a Bolsa foi muito significativo e agora a gente está vendo uma reversão dessa trajetória, né? Tanto para multimercados quanto para a Bolsa. E aí, quando você olha com o estrangeiro, isso
mostra aqui para o início desse ano. Os estrangeiros entraram forte no início desse ano e chegou agora no mês de abril e agora um pouquinho em maio, eles inverteram por conta desses dados na China. Mas, basicamente, o que eu quero dizer aqui é o seguinte: o que está acontecendo com a nossa Bolsa desde a segunda metade de 2021 é muito respaldado pela atividade de resgate. Você olha resultado das empresas, atividade econômica, você olha o que está acontecendo na economia real, essa coisa não conversa, o desempenho das ações não conversa com o que está acontecendo, com os lucros que essas empresas apresentam, com os resultados que essas empresas apresentam. Isso é uma coisa que está sendo explicada por esse movimento, que eu diria que é um pouco de movimento misturado, um pouco de pânico, quando vê rentabilidade negativa, com um novo patamar de juros, tá? E aí, só para dar um pouco do que está acontecendo, quando você olha o impacto desse resgate nos determinados setores de nossa bolsa, fica muito claro aqui mostra a performance dos últimos 12 meses. Quando você tem atividades de resgate tão significativas, o gestor, quando recebe o resgate, não importa o preço das ações, ele é obrigado a vender parte do portfólio dele. E se as ações têm menor liquidez, que é o caso das small caps, né, que são empresas menores, o impacto dessa força vendedora nos preços é muito grande. Os estrangeiros, quando entraram comprando, eles entraram comprando commodities, as ações mais líquidas e maiores na bolsa, que são bancos e commodities, Petrobras, Vale. Essas ações têm muita liquidez, são as large. Então, essas sofreram pouco em 12 meses. Mas as small e mid foram dizimadas. Elas estão trabalhando hoje, é isso que eu quero mostrar, patamar que elas estão trabalhando hoje, eu vou mostrar isso mais na frente, tá? Então, só falando um pouco do que é isso aqui. Quando você está falando do Bovespa, né, do índice Bovespa, do que você está falando, né? O índice Bovespa, ele é composto, 40% do peso dele é composto por ações ligadas a commodities, 30% diversas empresas ligadas à atividade doméstica, e aí, por exemplo, Ambev, Ambev, Natura, Lojas Renner, comércio, são vários setores ligados à economia doméstica, um setor grande explicado pelos bancos, e tem um setor que soma aí quase 10%, que são empresas reguladas, que são, exemplo, a CPFL, as empresas de energia elétrica, as empresas de saneamento, esses são negócios regulados que o governo controla a taxa de retorno que essas empresas têm. São empresas que são, eu diria, portos seguros em ambientes de incerteza e inflação alta, tá? Então, o que eu quero mostrar aqui? A composição do Ibovespa é bem diversificada. E os drivers que fazem essas empresas desses determinados setores apresentarem maior ou menor rentabilidade são variados. Então, commodities. O que é que explica o resultado de commodities? Câmbio, o preço que essas commodities está. Então, são basicamente essas variáveis que são mais importantes. Aí, no caso de commodities, preço de commodities, você está falando de China, são temas mais internacionais. Os domésticos, e aqui vale para bancos e doméstico, o que acontece com o PIB doméstico, o que acontece com a inflação doméstica, são os grandes drivers desse segmento. E nos regulados, o tipo de reajuste, se tem inflação, se está aumentando o consumo de energia elétrica, se está aumentando o consumo de água, esse tipo de coisa que determina. Mas todos esses segmentos aqui compartilham de um item em comum. O desempenho das ações é explicado pelos seus lucros futuros. Como eu falei, o desempenho da bolsa é nada mais do que descontar a valor presente o que você projeta de lucros e dividendos que as empresas que você está comprando vão proporcionar para você. Qual é o fluxo futuro disso? Se você tem taxas de juros mais altas, você vai descontar isso por uma taxa mais alta. Se você tem 100 para ganhar ao longo do tempo, se você descontar a 10 ou descontar a 20, você muda bastante o valor presente disso aí. Mas, no fim das contas, a ação deve andar
com o que você espera que ela vai te dar, proporcionar de lucros ao longo do tempo que vem pela frente, tá? Então, quando você olha para isso, me chama muito a atenção, e entrando para essas métricas de valor, para dar um pouco da dimensão da onde a gente está hoje, a gente está falando que nossa bolsa está negociando abaixo de 7 vezes o lucro. O que você está falando aqui? Exatamente o número aí é 6,6, tá? Quando você fala que a bolsa está 6,6 vezes o lucro, significa que você consegue, assim, com o lucro gerado por ano, você consegue recomprar essa ação em 4, 5 anos. Tá? É isso que está te falando. Você consegue recomprar essa empresa com 4, 5 anos de lucro que ela está gerando. É muito baixo. É muito baixo. É o que é chamado aqui o earnings yield, né? A rentabilidade de lucros, vai, uma tradução aqui literal, de 15,6%. É isso que está implícito nessa avaliação. E o que me chama muita atenção e eu gostaria de mostrar para vocês é o seguinte: a Bolsa Brasileira só tocou esse ponto, a média é 11,5 aproximadamente, tá? A Bolsa só tocou o patamar de 7 nesse período aqui, de 2009 para cá, em 2 ocasiões, tá? Em 2009, 2008, 2009, que foi a grande crise internacional, a grandíssima crise, a crise da subprime, que quebrou o Lehman Brothers, que foi uma cataclisma global, e, de novo, ali entre 11 e 12, por questões políticas no Brasil e também nos Estados Unidos, eles estavam ainda sofrendo as dores daquele movimento. Então, dívida americana nunca tinha sido rebaixada, a classificação de risco nunca tinha sido rebaixada, aconteceu. Então, ainda estava se sentindo as dores ali, e depois a Bolsa foi se recuperando. Mesmo nos anos mais complicados da economia brasileira, que foi aqueles 2 anos de crescimento negativo de -4, que o Brasil queimou 10% do PIB em 2, 3 anos, foi uma catástrofe global, mesmo lá que a perspectiva para o mercado era horrível, que o juro estava na casa de 12, também parecido com o que está agora, mas o PIB brasileiro encolhendo, o Brasil fazendo todas as medidas erradas econômicas possíveis, ainda assim a Bolsa Brasileira não chegou no patamar que está agora. É assim, chama muita atenção, mesmo no Covid, ó, no Covid, a Bolsa não bateu esse 7 que está aí. Então eu olho para isso, para mim é um ponto de compra assim, espetacular. A questão é, até onde vai essa atividade de resgate? Que aí o que eu estou querendo dizer é o seguinte: o que está acontecendo com o mercado não conversa com essa projeção de lucros futuros que as ações que você está comprando vai entregar. Então, as ações estão caindo por uma questão técnica, porque vocês, o que está acontecendo, está havendo uma migração gigante de equities, ações, imóveis, tudo isso que tem um pouco de risco embutido está sendo migrado para a renda fixa. O ponto que o Brasil chegou hoje é que o Brasil está destoando dos demais no que diz respeito a preço-lucro. Isso é a relação preço-lucro dos diversos países. O Brasil, que sempre trabalhou aqui na média, né, era 11,5, o Brasil está quase a metade. É assim, chama muita atenção. Mais barato que o Brasil, só a Rússia, que, por razões óbvias, está lá embaixo, né? Assim, Rússia é não investível agora. Mas esse é o cenário que tem para o Brasil hoje, tá? E aí, eu compartilho aqui com vocês outras métricas que são hiperrelevantes. Então, é o valor da empresa sobre lucro. Você vê qualquer gráfico que você olha, aqui é o mesmo gráfico, preço-lucro, só que aqui se aplica ao MSCI, aquele outro que eu mostrei é da bolsa mais ampla, o preço sobre o valor patrimonial, o dividend yield da bolsa, assim, tá demais. O que você olha assim tá realmente muito barato, tá? Eu vou até acelerar um pouco para começar a falar de perspectivas, que eu tenho agora ainda mais 10 minutos, tá? Então, ok. O que eu quis dizer aqui é o seguinte: a bolsa está muito barata, absurdamente barata, e a explicação disso não é porque a gente tem uma incerteza anormal, é porque a gente tem, sei lá, uma perspectiva
negra para os juros, para os lucros futuros, nada disso. O que está acontecendo é uma pressão vendedora de resgates que não conversa com o que está acontecendo com as empresas. Pelo contrário, a temporada de resultados das empresas hoje está mostrando que elas estão com rentabilidade recorde, tá? Então, quando você olha o que está acontecendo, deixa eu partir. Então, eu vou falar agora e dividir em duas partes, tá? Cenário externo, falar o que são as coisas para vocês monitorarem, colocarem no radar, no cenário externo e no cenário doméstico. Começando pelo cenário externo. O que está acontecendo mundo afora e por que, se vocês olharem, a Bolsa Americana, vou mostrar aqui para vocês, ó, a Bolsa Americana está no ano, aqui se eu não me engano é até abril, não conta maio, nem março, nem maio, que a coisa piorou ainda mais, a Bolsa Americana está caindo muito, caiu 13%. Nesse mesmo período, a Bolsa Brasileira em dólares estava subindo 15%. Brasil e demais países commodities estavam sendo um grande destaque. Tá? O que está acontecendo por lá? A Bolsa Americana fechou o ano passado, diferente da nossa, que caiu bastante, a Bolsa Americana fechou o ano passado no topo, lá no high, como chama. Então, na maior cotação de todas. Só que o que está acontecendo por lá? Da mesma forma que aconteceu no Brasil ao longo de 21, no cenário externo, a inflação também está incomodando, tá? E aqui eu estou mostrando para vocês a estimativa de inflação para cada país em fevereiro e a mesma estimativa em abril. Quando você pega Estados Unidos, o número foi de 4, que já é um número alto para os Estados Unidos, para 5. A inflação no ano passado, a inflação de 12 meses acumulada nos Estados Unidos está rodando na casa de 8. Tá? A área do euro foi de 2 para 6. Até Japão subiu. Mercados desenvolvidos foi de 3 para 5. Então, esse fenômeno de inflação é um fenômeno global. O Brasil sofreu isso mais cedo, porque nossa moeda desvalorizou demais naquele ano. Então, o Brasil se adaptou à nova realidade mais cedo. Então, esse impacto na inflação conversa com os juros, então está todo mundo revisando os juros para cima, exatamente como aconteceu no Brasil no ano passado, e a conta também está chegando no PIB. Então, o que a gente está vendo ao redor do mundo em 22 é uma repetição em grandes proporções no que diz respeito a regiões do que aconteceu no Brasil. Só que a brincadeira no Brasil foi de gente grande, tá? Quando eu falei no Brasil que a gente ajustou juros 600 pontos, 6%, a gente foi de 5 para 11 para 12, dependendo do vértice. Nos Estados Unidos, os deslocamentos são muito menores. Então, você pega aqui nesse vértice, em 20, os juros para esse período era 1,4 e agora pulou para 3,2, tá? E aqui é em meses, tá? Em 244 meses. Então, o mesmo que aconteceu no Brasil está acontecendo nos Estados Unidos. E como eu falei, aumentou juros, aumenta a taxa de desconto. Quem que sofre mais? Quem tem muito valor no longo prazo. Quem são essas empresas? Ações de crescimento. Por que o Nasdaq está caindo o que está caindo esse ano? Porque são ações de crescimento alto, onde você tem uma grande expectativa de crescimento e lucros futuros. Então, essas são as que mais sofrem quando você muda a taxa de desconto. Tá? Então, esse é o grande pano de fundo do cenário internacional. O que tem que ficar de olho? Atividade chinesa, que conversa com commodities, e juros nos Estados Unidos. Isso vai impactar o mercado, continua impactando o mercado. Mas então o Brasil vai ter performance boa num cenário assim no mundo afora? Olha, no curto prazo sofre também, mas, de novo, o que importa para desempenho de mercado é crescimento de lucros. O Brasil já fez muito do ajuste, eu diria 90% do ajuste que já deveria ter feito. As nossas empresas não vão sofrer como as de lá de fora, as empresas brasileiras já sofreram. O que está acontecendo no Brasil, talvez, e é o que eu vou falar aqui, é uma falta de definição do horizonte, né? A gente tem um cenário político que ninguém sabe bem, as últimas eleições têm sido muito polarizadas, a gente não sabe quem vai ganhar essa eleição. Pelas pesquisas hoje, aparentemente o Lula é o favorito, mas o ponto é o seguinte, tá? Diferente também de outras eleições, aqui não tem novidade.
Você sabe muito bem o que esperar no cenário Lula, você sabe muito bem o que esperar no cenário Bolsonaro. Ambos foram testados. Então, eu não vejo da parte do investidor estrangeiro um pânico em relação ao Brasil. Ah, vai acontecer uma determinada coisa que vai ser uma catástrofe e o Brasil vai virar Venezuela. O Brasil já foi governado por Lula e o Brasil não virou Venezuela. Pode ter várias críticas, eu acho que o crescimento foi muito aquém do que poderia ter sido, tem uma série de questões, mas a gente sabe o que não vai ser. E o investidor estrangeiro sabe também o que não vai ser. E acho que ninguém fica muito assustado com o que vem pela frente. Você pode reclamar, as expectativas não são brilhantes, mas não é que você vai ter uma catástrofe. E eu acho que isso é um consenso, tá? Então, eu não acho que o que está acontecendo com o mercado é medo do cenário eleitoral. O que acontece aqui é o seguinte, eu não consigo fazer um cenário para 2023, por exemplo, porque eu não sei quem vai ser eleito e quais vão ser as medidas que quem quer que seja eleito vai tomar. Então, essa incerteza atrapalha. O investidor estrangeiro ele não tem preferência política, tá? O que o investidor estrangeiro gosta é previsibilidade. O que ele quer saber quais são as regras do jogo, o que é que vai acontecer, o que eu posso esperar para ele tomar as decisões em cima disso. E esse é o que está faltando no cenário brasileiro hoje. A gente não sabe o que é que vem pela frente. E, principalmente, em período de campanha, o político tende a ser populista. Então, ele vai falar o que ele acha que vai trazer mais votos. Então, essa é a jogada. Então, você não pode acreditar a valor de face em tudo que é dito ao longo da campanha, tá? Até mesmo quando Lula foi eleito da primeira vez, ele não fez nada do que ele falava que ia fazer. Ele falava que ia dar calote na dívida, falava que ia fazer isso, fazer aquilo. Depois, quando ficou claro que ele ia ganhar, ele fez aquela carta ao povo brasileiro e quando realmente foi eleito, ele governou sem grandes, sem querer inventar a roda ali. E foi um excelente governo aquele primeiro mandato. Então, é de se esperar, tanto A quanto B, que o discurso seja muito pior do que a prática. Primeiro ano de mandato é ano de arrumar a casa. O problema, talvez, que no caso do ciclo eleitoral, é que quando termina o segundo ano, o foco é todo na reeleição. E aí descambamos sempre para populismo, para medidas fáceis, mas o primeiro e segundo ano de governos, não importa quem seja, é ano de fazer ajuste, de arrumar a casa, tá? Então, o cenário eleitoral hoje está bem polarizado, há gente que acredita que possa vir uma terceira via, não parece que é o caso, eu acho que se viesse, o mercado tenderia a gostar, e poderia ser o que a gente chama de upside risk, mas hoje está zero no preço. A gente não sabe como funciona, né? Nesse mesmo período, no ano passado, desculpa, na eleição passada, Bolsonaro estava longe de ser o favorito, longe, longe, e ele acabou ganhando. Então, acho que essa eleição, essas pesquisas aí, ainda são muito pouco fidedignas. O que importa vai ser quando, de fato, a gente tiver um alinhamento, que é por agora já, tá? É junho, julho, e aí a campanha começa para valer. Aí a gente vai saber, de fato, para onde essa coisa vai andar, tá? E aí vai fazer preço. Aí, olhando um pouco na questão de rejeição, olhando no aspecto de rejeição, parece que o Lula está bem posicionado. Engraçado, cadê? Ah, tá ali. Parece que o Lula está bem posicionado. Então, a intenção de voto dele é maior e a rejeição parece ser menor. Então, hoje, a foto hoje, parece que o cenário base é esse. Vamos ver como é que vai se comportar pela frente. E, de novo, eu não acho que o mercado tem medo disso, uma coisa que vai assustar o investidor, nada disso, já está no preço. Eu não acho que é essa a explicação do mercado estar 6 vezes o lucro, tá? A explicação para o Brasil, e não importa quem seja eleito, a gente precisa atacar, é essa. Quando você olha o PIB brasileiro, pega aqui, eu peguei no mesmo período, de 2009 para cá, o que acontece? Se o Brasil passou de ser uma grande promessa, quando o Brasil foi capa da Economist, Cristo decolando, o Brasil chegou a crescer em 2010 5%, o problema todo foi que, de lá para cá, e principalmente nesse período aqui de 2013 a 2016, o Brasil pegou
um caminho errado. O Brasil cresceu muito menos, teve um crescimento. O Brasil perdeu outra década, basicamente isso. E não foi uma coisa, porque é commodity, por causa disso, por causa daquilo. Se você comparar com os pares da América Latina, o Brasil ficou muito atrás. Mesmo a Argentina, com todas as suas mazelas, cresceu mais que o Brasil. Tudo bem, a Argentina é um caso mais complicado, porque aqui tem um problema do qual câmbio que você vai usar, né? O câmbio paralelo é um, o câmbio oficial é outro. Provavelmente a Argentina está aqui embaixo, se você usar o câmbio paralelo. Mas Peru, Colômbia, Chile, México cresceram muito mais que o Brasil, e principalmente nesse período aqui, ó, de 13 a 15, foi uma catástrofe. O Brasil realmente pegou uma tangente, o mundo inteiro crescendo forte, e o Brasil ficou lá para trás. A pergunta que eu recebo de todo investidor estrangeiro é: o Brasil vai crescer? Aí eu lembro a vocês do que está previsto para esse ano e para o ano que vem. É 0,7 e 1. É nada. Que vai trazer o investidor estrangeiro de verdade para valer é uma perspectiva de volta do crescimento. E isso, independe de quem for eleito, eu acho que vão vir e vão fazer reformas com essa finalidade. A ver, tá? E aí, conversando com aquilo ali que eu mostrei do PIB, o Brasil já foi muito representativo no peso aqui. Aqui é o índice de mercados emergentes, tá? O Brasil chegou a ser 17%. Hoje o Brasil foi diluído porque não cresce, porque nossa atividade econômica está de lado há tanto tempo, a gente acabou sendo diluído pela China. A China cresceu para caramba, a Índia cresceu. Então, o mercado lá acabou tomando o nosso espaço. A gente hoje tem todas as condições do mundo de reverter isso aqui. A gente fez reformas importantes, fizemos a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, fizemos uma série de coisas que posicionam o país bem para seguir e recuperar isso pela frente. A gente tem melhor governança do que China, melhor governança do que Índia, é democracia, tem uma série de coisas que são muito positivas ao Brasil. Rico em commodities, assim, a gente está bem posicionado. A questão é ter um pouco mais de clareza de horizonte e consistência nas políticas. E aí eu tenho muito otimismo que a gente volta a diluir de novo esse peso que perdemos, a gente consegue recuperar isso. E aí você está falando assim de bilhões. Só para vocês terem noção, o que entrou na Bolsa Brasileira até março é menos de um dia de negociação da Tesla nos Estados Unidos. É uma vírgula da carteira dos investidores estrangeiros. Se eles apontarem o canhão para cá, assim, mesmo que seja um pouquinho, que seja 1% do que eles têm, é, assim, absurdo o impacto que tem para o Brasil. O que a gente precisa é, primeiro, tirar essa incerteza da frente, a gente conseguir traçar um cenário com confiança do que vai ser 23, 24, 25, experimentar um pouco de crescimento, e aí eu vejo muito possibilidade para uma alta muito significativa, tá? E aqui eu queria mostrar isso, tá? Falando um pouco do que não está conversando com o desempenho do mercado. Quando você olha a margem, aqui a geração de caixa, está mal comparando aqui, a margem EBIT, né, margem lagida, né, o lucro antes de impostos, depreciação e amortização e juros, essa lucratividade das empresas subiu absurdamente principalmente commodities, né, mas as não commodities está ok, subiu bem ao longo desses trimestres e a bolsa caiu. Então, quando você olha isso, não conversa com o que as empresas estão entregando. Exemplo, Petrobras, para mim, é o maior exemplo. Petrobras caiu tanto que hoje, quem compra ação da Petrobras vai ter um retorno de dividendos na casa de 25% a 30% por ano. Por ano. Em 3 anos, você recupera o dinheiro de volta. É assim, brutal o que está acontecendo. Todas essas empresas estão num nível de valuation assim que é grosseiro. Assusta até ver como é que está. Assim, você olha assim, a oportunidade once in a lifetime, como o pessoal fala. Então, para concluir, tá? Mercado de ações, acho que é basicamente o que eu falei aqui. A coisa só que eu não falei, para fechar e a gente ir para perguntas, eu quis dar um número, né? Porque eu falei muito de conceitual, mas só para dar um número para ter na cabeça, tá? O preço-lucro da nossa bolsa hoje trabalha em 6,6. Se ele for voltar para a média, 11,2, e eu não vejo por que ele não estaria na média, eu sei, a crise lá fora faz com que
as perspectivas futuras fiquem mais complicadas, tudo bem, pode não ser que trabalhe na média, fique ali na casa de 10, mas suponha que ele voltasse para a média, isso significaria uma alta de 70% para o índice. Assim, é brutal a alta. E a gente já viu isso acontecendo, tá? Já vimos isso. 2008, se eu não me engano, foi um ano assim, ou 2009, não lembro. Teve aquela crise global, a bolsa desabou, não conversava com os lucros, é totalmente sentimento e fluxo, e de repente voltou. Quando acabou o fluxo, que é o que está acontecendo agora, quando o fluxo seca, parou de ter vendedor, o impacto é brutal para cima, é rápido, é assim, é galopa na recuperação. Eu não sei quando isso vai acontecer, tá? Não sei. Pode ser mês que vem, pode ser daqui a 6 meses, pode ser no ano que vem. Não sei. Não consigo falar isso. Mas, assim, eleição é um trigger importante, porque ele vai, pelo menos, definir o que vai ser o ano que vem. E eu acho que esse fluxo tem limite, né? Já está chegando. Historicamente, mesmo nos piores momentos da Bolsa, quando a Bolsa estava nessa perspectiva de revisão de PIB aí para -4%, isso chegou, o percentual de fundos de ações chegou a 6%. Isso agora está em 8%, 8,5%. Então, eu acho que está próximo do fim, mas não dá para escrever e ter certeza. Muito obrigada, Fred, pela sua apresentação. Agora nós vamos passar a palavra para o Eléo, que vai nos apresentar a visibilidade do plano. Eléo, por favor. Obrigado, Fred. Eu entendo que ajudou bastante ao mostrar esse cenário para a gente. Bolsa, para nós, é um segmento extremamente importante. Nós temos 2 perfis de investimento que investem nesse segmento. Então, é um segmento extremamente relevante, né, nas nossas estratégias de investimento, sim. Obrigado aí, e depois a gente vai ver a opinião dos nossos participantes por meio das perguntas também. Eu vou compartilhar, então, Juliana, a tela aqui, e, por favor, me avisem se estiver aparecendo já. Por favor, acredito que já está sendo exibido ou não? Já está sim, Eléo. Obrigado, Juliana. Então, vamos falar rapidamente sobre os resultados, né? Então, a gente sempre costuma dar um overview, esses principais números. O nosso patrimônio, no mês de março, chegou a atingir 4 bilhões. É a primeira vez isso na história que isso aconteceu. Ele reverteu agora momentaneamente, em função até de tudo que o Fred mencionou para a gente, né? Houve uma desvalorização muito forte no exterior, em termos de ativos de risco, né? E aí está falando de bolsa e aqueles investimentos que têm uma propensão a maiores retornos no longo prazo, mas também assumem um pouco mais de risco. E então a Bolsa, o nosso patrimônio voltou um pouquinho, mas a gente entende que isso é circunstancial e nos próximos meses a gente retoma o patamar e certamente voltaremos a crescer forte aí o nosso patrimônio, tá? O nosso quadro de participantes ele se mantém estável, próximo aí de 20 mil participantes. Nós temos um aumento, né, na participação de assistidos, significa que o plano ele está mais pagador de benefícios, na medida em que os participantes se tornam elegíveis, têm optado por permanecer no plano e utilizar, usufruir da renda mensal. Então, isso também é um indicador de confiança no plano. A adesão aos participantes ela está em torno de 92%, que ainda é um índice muito elevado, principalmente se a gente comparar com o mercado, que gira em torno de 80%, 85% nas entidades de previdência privada, né, de outras entidades de mercado. E, obviamente, fruto de toda esse cenário, né, bastante conturbado e cheio de nuances, muitos fatos ocorrendo, né? Então a gente teve aí, não podemos esquecer dos últimos acontecimentos que a gente teve, né? Nos últimos 2 anos, passamos por 3 ondas de Covid no Brasil. Logo na sequência, uma guerra, agora essa questão da inflação assolando os países, né? E fazendo com que os bancos centrais elevem suas taxas de juros, e isso claramente muda muito o cenário de crescimento das empresas, como o Fred já explicou para a gente muito bem. E aí, claro, o número de atendimentos, a procura dos nossos participantes
por informações, ela aumenta sempre, né? Aí a Juliana, o time dela lá, obviamente tem se dedicado a fazer todo a prestação de contas dessas informações por meio dos nossos canais de atendimento. Então, em torno aí de quase 200 mil atendimentos já computados até abril. Em termos de benefícios pagos, apesar do plano ainda ser um plano jovem, onde recebe um volume muito grande ainda de recursos superior ao que sai do ponto de vista de benefícios, esse ano a gente deve pagar mais de 120 milhões sob a forma de benefícios aos nossos participantes assistidos. Maio é o mês de escolhas, é o mês de campanha, sempre lembrando, né, que o perfil de investimento agora ele não necessita mais das campanhas, porque ele é um evento mensal, então todos os nossos participantes podem mexer no perfil mensalmente, claro que a data de vigência é o mês seguinte, mas tem essa flexibilidade a partir de agora, que vem em linha, né, com solicitações anteriores que vocês fizeram. Aqui nós temos os resultados de investimentos, aqui é a carteira consolidada, então a gente vê como o percentual de renda fixa ele ainda domina, né? Estamos falando de uma carteira de investimentos de uma entidade fechada de previdência complementar, que tem como objetivo primordial a preservação do patrimônio, e obviamente depois a gente pensa também em rentabilizar, mas principalmente proteger primeiro o patrimônio, e aí, obviamente, nós temos outros segmentos. Se a gente considerar a renda fixa marcada a mercado, que a gente chama de multimercado, e a renda fixa mais antiga, que é marcada a vencimento, então a gente tem aí um patamar bastante elevado, aí próximo de 80%, tá? Ao passo que renda variável, a participação diminuiu um pouco, obviamente, pelas próprias desvalorizações da carteira no mercado, né? Aqui a gente tem a abertura dessas pizzas por perfil. Então, a gente vê, por exemplo, perfil convencional com 28% ainda de exposição em renda variável, que está em linha com o que a gente define na política de investimentos da Embraer-Prev, assim como o perfil arrojado, né, com 42%, mas a gente ainda observa, né, a dominância, né, dos segmentos de renda fixa, assim como o conservador, que tem quase a totalidade dos recursos em renda fixa, assim como empréstimos, tá? Aqui a gente tem o resultado por perfil. O mês de abril foi um mês de revés, na verdade, para o mercado como um todo. Então, a gente tem as bolsas, a Bolsa Brasileira caindo mais de 10% no mês, né? As bolsas internacionais, muitas delas caíram até mais, né? A Bolsa Americana, por exemplo. Então, não é um fenômeno localizado no Brasil, mas que, como a gente está numa economia muito globalizada, e o Brasil faz parte disso tudo, a gente sofre essa influência, essas ondas todas. Então, o conservador rendeu, obviamente, de forma regular, até como se fosse um relógio, né? Ele mantém os seus ganhos aí na ordem de INPC, mais em torno de 6% de ganho real ao ano. Então, como esses ativos estão marcados a vencimento, eles entregam isso de maneira regular. E, obviamente, com inflação mais alta, a rentabilidade nominal, né, que é trazida aí pela parcela de índice de inflação, ela também aumenta. Então, nominalmente, o índice, o resultado fica maior, próximo aí de 2%, ao passo que convencional arrojado, como tem exposição em renda variável, principalmente renda variável, mas também investimentos no exterior. Então, obviamente, nós tivemos essa rentabilidade negativa. No ano, ainda todos os perfis estão positivos, e nos últimos 12 meses, a gente vê aí toda a pujança do perfil conservador, né, ao passo que os outros perfis desvalorizados momentaneamente. A gente tem uma expectativa bastante grande, assim como o Fred já mencionou. Nós temos hoje o posicionamento da Embraer-Prev nos mercados de risco. Ele é necessário, sobretudo porque os participantes que escolhem ter risco nos seus perfis, nas suas carteiras, então a gente deve isso, né, a esses participantes. Então a gente precisa manter posicionamento em risco.
compatível, obviamente, de novo, com a política de investimentos, e a gente entende que tem boas oportunidades de recuperação, né? Então, a gente entende que, como o próprio Fred mencionou, bolsa bastante descontada, mas que vai depender de um conjunto, de um cenário muito mais complexo para que haja essa retomada. E juntamente com um cenário eleitoral que traz também dúvidas, né, sobre qual vai ser o desfecho, isso tudo gera ainda mais preocupações. Então, está realmente num ambiente de muita cautela, mas se a gente pode colocar uma mensagem de tranquilização, a gente pode dizer que há oportunidades, sim, de recuperação importantes e que elas vão se materializar, né, mas a gente não consegue precisar o timing disso, né, o tempo. Então, vamos ter que aguardar, e a gente pede que os participantes tenham tranquilidade também, sobretudo aqueles que podem, né, esperar um pouco antes de fazerem suas opções, é um caminho ideal, aguardar um pouco mais, um pouco de cautela, né, nos investimentos, como a gente sempre escreve nos nossos informativos. A gente costuma dizer, Embraer-Prev não é uma corrida de 100 metros, né, é uma corrida de maratona, né, é uma corrida de longo prazo, e a gente gosta muito desse slide aqui. E aqui tem os resultados desde abril de 99, quando o plano foi criado, até agora, até 2021. A gente faz essa contabilização sempre anualmente e a gente observa todos os perfis com rentabilidades líquidas anuais, historicamente nesse período todo aí, né? Trazendo, né, recompondo inflação, mais um ganho real de pelo menos 5,5%, mesmo no perfil arrojado. Observem as curvas, como elas mostram toda a volatilidade, períodos difíceis, né? Como a gente teve, por exemplo, lá nos idos de 2007, 2009, e observe que depois de 2009, a gente teve, 2009 para 2010, uma recuperação bastante pujante, né, da Bolsa, que é o que o Fred estava mencionando, que existe potencial para ocorrer. A gente não está dizendo que vai ocorrer no curto prazo, mas que existe potencial na medida que todos esses eventos de mercado sejam superados. A gente coloca aqui, esse aqui é um destaque, dentro de um cenário tão complexo como esse, que vem já desde o ano passado. A Embraer-Prev bateu recorde o ano passado de portabilidades e contribuições extras. Então, a gente teve 2021, foram quase 25 milhões de reais de contribuições voluntárias no plano. Isso tudo são investimentos que estão vindo de outras fontes de recursos de mercado, não tem a ver com contrapartida da patrocinadora. Então, isso é bastante sintomático para a gente, mostra um grau de confiança elevado na gestão, né, do plano Embraer-Prev, e mostra também pessoas que estão muito acreditando nessas oportunidades que a gente acabou de mencionar. Então, isso é um dado que chama a atenção, que eu coloco aqui como destaque desses últimos meses, tá? Basicamente era isso, tá? Eu devolvo a palavra para a Juliana, que já deve ter aí algumas perguntas, né, Juliana, para que possa compartilhar aí com o Fred e conosco, se for necessário. Muito obrigada, Léo. Nós temos aqui a nossa primeira pergunta para o Fred. Por que deveríamos contratar um serviço de gestão se podemos comprar um índice? Qual o resultado da Templeton Investimentos em relação ao índice? A importância da gestão ativa é essa, né? Você entregar retornos superiores ao do índice, né? A gente, historicamente, tem que é o chamado alfa, né? O nosso alfa, né, que é o excesso de retorno versus o índice, é significativo, tá? No horizonte de longo prazo, óbvio que, eventualmente, em cenários mais curtos, a gente pode ficar para trás, dependendo do que está acontecendo, mas se você olhar o histórico longo, até dentro do fundo de vocês aí da Embraer, a gente tem um alfa significativo em relação ao índice, tá? Então, mesmo pós-taxas, pós todos os custos envolvidos, quando você olha no longo prazo, essa diferença é relevante. Então, é um pouco acreditar no trabalho do gestor, né? Na capacidade do gestor de entregar alfa e fazer boas escolhas.
Esse ano, por exemplo, a gente está gerando aí uns 3% de diferença em relação ao índice, mas não quer dizer que vai ser sempre 3, é só a foto agora. Felizmente. Ótimo, Fred, muito obrigada. Temos aqui mais uma pergunta para você. Qual a sua opinião a respeito de valuation no Brasil? Os fluxos aqui são baixos, o que causa disparidade. Uma prova é que, às vezes, empresas boas estão descontadas, mas antes de atingirem o preço justo, o negócio desanda e acaba perdendo time, o que justifica mais de 80% dos FIAs perderem para ETFs, que têm custo bem menor. Bom, tem essa estatística que eu acho que faz janela, né? Assim, no Brasil, gestão ativa tem um histórico muito bem sucedido de entregar retorno superior ao Bovespa. Eventualmente tem janelas. Ano passado foi um ano que eu acho que grande parte da indústria performou pior do que o índice. Por quê? Porque teve uma atividade de resgate monumental, e isso impactou muito empresas que são menor liquidez, como eu tinha te falado. E grande parte assim das perspectivas futuras, empresas que estão chegando, empresas novas com crescimento mais alto, são empresas menores. Quando você tem um problema de oferta e demanda de compradores, acaba que faz com que tenha muito vendedor. A despeito do que está acontecendo com o crescimento, essas ações caíram muito. E não foi o que aconteceu, por exemplo, com as large caps, né, que são as grandes empresas, Vale, Petro, bancos. Então, ano passado foi um ano atípico que eu explico muito em cima de atividade de aplicação e resgate. Tá? Mas num horizonte longo, com situação normalizada, eu diria que gestão ativa entrega retorno superior na média. Agora, valuation hoje, para mim, está gritante, tá? Vou dar alguns exemplos aqui, tá? A gente tem hoje numa situação, muitas dessas empresas que fizeram oferta pública nesses últimos 2, 3 anos, elas são empresas novas, e essas empresas, talvez elas tenham prometido demais na ocasião das ofertas. Então, muitas dessas techs, por exemplo, que foram lançadas, Enjoei, várias, Get Ninjas, não sei se vocês são familiares com elas. Hoje, essas empresas caíram tanto que elas valem menos em bolsa do que o valor que elas têm em caixa, já excluído dívida. Então, se você fechasse a empresa, não tivesse que pagar nenhum custo, só pagar as dívidas, você já teria retorno. Tem empresa que te dá 60% de ganho, né, de upside, simplesmente se ela fechasse, pagasse e distribuísse o caixa. É tão grotesca a situação de mercado hoje em termos de valuation que não dá para falar que está caro. Está baratíssimo esse mercado, baratíssimo. E vale para várias. Petrobras está negociando a 3 vezes o lucro. Assim, você olha e fala, caramba, empresa de petróleo, monopolista. Tem risco de mudar a política de preço? Óbvio, tem. Mas 3 vezes o lucro? Pelo amor de Deus, né? Muito obrigada, Fred. Agora nós temos uma pergunta para o Eléo. Eléo, por favor, explica novamente o impacto na quantidade de cotas quando há mudança de perfil. E se, em função desse impacto, vale a pena ou não a mudança. Perfeito. Olha, é uma pergunta bem interessante. E ela é tão importante que a gente, inclusive, eu vou até fazer uma propagandinha aqui da assistente virtual, nós incluímos essa pergunta lá para a assistente virtual, né? Para que ela possa responder isso, inclusive com exemplos, tá? Então, a Juliana, eu fizemos aí uma simulação, né? Com um caso real, né? De um exemplo, obviamente real, mas não vinculado a nenhum participante, não se preocupe, muito no sentido de poder explicar isso. Então, como é que funciona, né? Assim como qualquer fundo de investimento, quando os participantes fazem um depósito, e aí pode ser um participante ativo por meio da contribuição descontada em folha, ou pode ser uma contribuição extra, como aqueles 25 milhões que eu acabei de mencionar, que foram feitos voluntariamente ao plano ano passado. Então, esse depósito de dinheiro ele é transformado no plano em quantidade de cotas. O que é uma cota? É um pedacinho do patrimônio do plano, é uma unidade.
e que hoje é dividido por perfil. Então, antigamente, a gente não tinha perfil, isso há bastante tempo atrás, a gente tinha uma cota só. Agora, a gente tem 3 cotas, a cota do conservador, a do convencional e do arrojado. Então, e o que determina o valor da cota? A rentabilidade. No ponto zero, que foi quando a gente implementou os perfis, todas as cotas tinham o mesmo valor. A partir daí, a rentabilidade de cada perfil, ela foi dando, então, a valorização no tempo de cada um desses perfis. Então, hoje, obrigatoriamente, né, se a gente olhar aquele gráfico, inclusive, que eu mencionei agora há pouco, que distribui no tempo a rentabilidade, a gente vai ter valores de cotas dos perfis bem diferentes. Por exemplo, nesse momento, o perfil conservador, ele está com maior valor de cota. Segundo lugar, o convencional e o arrojado, que obviamente é mais sensível à bolsa e está sendo impactado nesse momento por esse fenômeno global, ele está com um valor menor. Mas nem sempre foi assim. Nós tivemos um momento em 2019, onde o perfil conservador acabou mantendo uma boa rentabilidade, os mesmos INPC mais 6,5% que a gente mencionou agora, mas como o INPC estava abaixo, chegou até a ter deflação no Brasil, inflação negativa, esse perfil acabou tendo uma cota inferior aos 2 outros perfis. As pessoas não se lembram disso, mas naquele momento isso aconteceu. Então, o perfil convencional arrojado estava com valor de cota superior momentaneamente, né, em alguns meses, ao perfil conservador. Então, cada um de nós, ao longo da nossa vida, no plano, a gente foi fazendo contribuições e comprando cotas. E essas cotas vão sendo acumuladas. Então, cada um de nós tem uma quantidade de cotas que, convertido no valor do perfil do final do mês, a cota é mensal, gera o nosso saldo, o saldo em reais, que é o que a gente utiliza para pagar benefício, ok? Bom, se eu faço uma mudança de perfil, como é que é considerado? Então, digamos que eu esteja fazendo a mudança agora, no mês de maio. A data base para mudança, sempre lembrando, ela não vai ser maio, né? A gente vai pegar a posição do saldo no final do mês, quantidade de cotas e valor, e aí a gente vai converter isso para a mudança a partir de 1º de junho, né? Considerando a mesma base. Então, se eu estou mudando do perfil, por exemplo, conservador para o convencional, eu vou pegar o valor do conservador, o valor do convencional e a quantidade de cotas, né, que eu tenho, né, multiplicado pelo valor em reais, vai me dar o meu saldo, e a partir do momento que eu converto e faço a mudança de um perfil para outro, eu vou verificar esse meu valor em reais, quanto que vale cada cota do perfil para onde eu estou indo, e vou dividir uma coisa pela outra. E vou chegar, obviamente, numa nova quantidade de cotas no outro perfil, claro, porque os perfis têm valores de cotas diferentes. Isso não quer dizer que eu esteja perdendo nada, né? Ao contrário, meu saldo em reais vai estar lá, igualzinho, preservado. A única coisa que vocês vão verificar é que a quantidade de cotas é diferente. Agora, o que a gente sempre comenta, e por isso que as pessoas ficam com alguma dúvida, tá? Bom, em primeiro lugar, essa mecânica que eu mencionei agora, ela é feita em qualquer fundo de pensão, em qualquer ativo, investimento, quando você tira valores de um fundo e migra para outro, isso tudo é feito dessa mesma maneira, tá? Então, é um padrão de mercado, uma metodologia de mercado. O que a gente menciona é exatamente o que o Fred chama lá em inglês bonitão, né? É o upside, né? O que é a oportunidade que a gente tem de crescimento. Então, óbvio, nesse momento, o perfil que tem a melhor oportunidade de recuperação e de crescimento mais forte é o perfil arrojado, porque é o que mais está defasado nesse momento, porque é o que tem a maior parcela em bolsa. Em segundo lugar, é o perfil convencional, porque tem uma parcela menor em bolsa, mas também significativamente importante, e, obviamente, se a bolsa se recupera, ambos os perfis, em escalas diferentes, têm uma oportunidade de ganhos muito maiores. Por outro lado, o perfil conservador, como ele não sofreu praticamente nenhuma perda, ao contrário, ele está sendo acompanhado, ele está a um valor considerado justo de mercado.
os outros perfis não. Então, quando a gente diz que a pessoa mudou e adquiriu uma quantidade maior ou menor de cotas, e a gente está falando aí de oportunidade de crescimento, é que, né, essa quantidade de cotas, que traduzida a um determinado valor de cada perfil da cota, que a quantidade em reais é a mesma, ele dá mais oportunidades de valorização, dependendo daquele perfil, da oportunidade daquele perfil de recuperação, que é o que a gente está vivenciando agora. Na verdade, assim, a explicação ela é meio matemática, e por isso que a gente colocou essa continha lá na assistente virtual. Então, quem ficou ainda com dúvida, né, apesar de eu ter me esforçado aqui para explicar de forma simples, quem ficou com dúvida, faz a pergunta lá, né, como é feito o cálculo de conversão de cota na assistente virtual, na mudança de perfil, obviamente, e aí vocês vão ver um exemplo legalzinho lá, tá bom? Muito obrigada, Léo. Pessoal, só vou lembrar vocês de não esquecerem de responder nossa pesquisa de satisfação, que estará no chat, por favor. Nós temos aqui mais 2 perguntas para Embraerprev e estamos chegando no fim do nosso evento. Léo, no 3º ano consecutivo de crise, tem entidade gerando déficit, o que representa atingir 4 bilhões de patrimônio em um cenário extremamente adverso? É verdade, essa é uma realidade, isso é uma questão bastante importante. Felizmente, a Embraerprev tomou decisões importantes e positivas, né, que se mostraram positivas hoje. Quando a gente tomou essas decisões lá em 2010, onde essas questões, vamos dizer assim, atuariais de risco, elas foram endereçadas. Então, a gente mudou o plano Embraerprev, eu vim do mercado para fazer o startup, na verdade, da Embraerprev nesse período, e fazer as mudanças que, de alguma forma, as patrocinadoras tinham expectativa, né? Que foi basicamente eliminar a parte de risco atuarial do plano. E isso foi feito. E isso, risco atuarial, sempre lembrando, não é uma coisa que é só importante para a empresa, né, que patrocina, mas também para os participantes. É só ver alguns fundos de pensão de mercado, onde os participantes têm voltado a contribuir. Isso está acontecendo com entidades fechadas de previdência complementar importantes no Brasil, né, onde essa questão aí de déficit é bastante presente. E o que é o déficit, né? Só para explicar para os nossos participantes, é quando você consegue uma rentabilidade inferior à sua meta atuarial. Então, você define perante o plano, perante o órgão de fiscalização, que é a Previc, né, uma determinada meta, que é o mínimo que você entende como justo, para remunerar, né, benefícios, para pagar benefícios. Então, quanto que varia o benefício de um ano para outro. Essa é uma promessa de rentabilidade, que é o que a gente chama de meta atuarial. Quando você não consegue isso, você gera déficit, né? Então, nós temos uma meta atuarial também, mas por uma parcela muito pequena de participantes que não tem uma representação significativa e não trazem risco para a entidade. Costuma dizer atuarialmente, a entidade ela é uma entidade superavitária, né? É só ver o resultado do perfil conservador, que é o perfil que traz o espelhamento, né, dessa meta para os participantes que de alguma forma estão vinculados a isso. Então, hoje, a Embraerprev realmente está numa situação bastante privilegiada em relação ao mercado, né? Porque, não obstante todos esses percalços, essas dificuldades, o Fred bateu bastante nisso, é um cenário muito complexo você gerenciar tudo isso. Mesmo assim, a entidade continua crescendo em termos de patrimônio, né? Continua fazendo as adesões, continua retendo os participantes, muitos participantes que deixam as patrocinadoras, procuram a Embraerprev e querendo manter os seus benefícios futuros, ao contrário, até muitas vezes pedindo para a gente estender isso para a família, que é uma discussão que a gente já teve em outras oportunidades. Então, isso é motivo para nós de bastante orgulho até, né? E satisfação, principalmente,
da gente estar buscando, né? Nenhum processo é perfeito, mas a gente procura melhorar sempre. Então, a gente procura sempre ajustar os nossos processos, trazer melhorias, né, de forma permanente. Eu acho que esses resultados, apesar de esse ano, a gente está vivendo um ano difícil, os últimos 2 anos igualmente difíceis, a gente entende que em relação ao mercado, né, a gente está numa situação bastante confortável em termos de atingimento de metas atuariais, em termos de não temos nenhuma dívida, né? A Embraer não tem nenhuma dívida, nenhuma patrocinadora tem nenhuma dívida para com a Embraer Prev. Ah, mas isso não é normal, né? Não, não é normal. Tem entidades no mercado em que suas patrocinadoras têm dívidas, né? Em balanço, e são coisas que estão sendo pagas no longo prazo. Não é o nosso caso. A gente não tem nenhum risco de solvência, não temos nenhum tipo de dificuldade que possa trazer alguma preocupação aos participantes. O que nós temos, basicamente, que hoje mais incomoda a gente é o risco de mercado mesmo. São essas condições que não dependem só da realidade do mercado doméstico, no Brasil, mas de todo um cenário global, né? E por isso até que a gente tem feito, né, um remédio, tem trazido um remédio, como eu mencionei em outras ocasiões, que é a diversificação. Então, a gente tem investido no exterior, a gente tem investido em várias classes de ativos. Por exemplo, o Fred mencionou agora há pouco sobre gestão ativa. A gente tem gestão ativa, mas a gente também tem gestão indexada. A gente também tem o conceito de ETF, a gente também tem a gestão de valor, né? Então, dentro de até mesmo de um mesmo segmento, como, por exemplo, a renda variável, procura diferenciar e ter essa diversificação. É muito difícil, né, você ganhar dinheiro no mercado de investimento em todos os segmentos ao mesmo tempo, né? Então, o que você tem que fazer são apostas, é o que a gente chama dos ovos, né, em cestas diferentes. E é isso que a gente tem praticado de forma muito séria, né, buscando essas oportunidades de diversificação para que a gente obtenha o ganho necessário e remunerar, né, adequadamente os nossos participantes assistidos. São as nossas metas, né? Muito obrigada, Léo. Temos aqui uma última pergunta. Antes disso, eu vou replicar. Tem um participante, vou replicar aqui a mensagem dele. Bom dia a todos. Parabéns por esta iniciativa da Embraer Prev em manter os participantes e assistidos informados. Nós que agradecemos. E eu vou aqui para a pergunta, para a nossa última pergunta. E, Léo, é obrigatório cadastrar os beneficiários? E se eu não cadastrar e falecer, o que acontece? Olha, gente, essa é uma pergunta que é bastante repetida e eu gostaria que vocês repetissem sempre, porque dá a oportunidade da gente enfatizar um aspecto muito importante. Porque o que acontece, né? Hoje o que acontece, que é o padrão de mercado, é o Código Civil. Tá? E o que é o Código Civil? O Código Civil, ele define o conceito de herdeiros legais. O conceito de herdeiros legais, ele vale para todos os investimentos de mercado, né? Então, se eu tenho um patrimônio e eu venho a falecer, a transmissão dessa minha herança, ela ocorre para os nossos herdeiros legais de acordo com o Código Civil. E essa definição desses herdeiros legais, que a gente chama muitas vezes até de sucessão, ela é complexa, tá? E, em geral, envolve pagamento de impostos, pagamento de honorários advocatícios, pagamento de despesas com cartório. Os nossos participantes têm a oportunidade de fugir disso tudo, tá? E não precisa nada disso que eu mencionei, tá? E como que é feito isso? Um único comportamento, cadastrando beneficiários lá no nosso banco de dados, de forma simples. É só entrar lá, fazer o login, CPF, senha, entrar lá e cadastrar beneficiários diretos e beneficiários designados. E lá tem o conceito de que cada um, nessa ordem, né? Os diretos são cônjuge e filhos e os designados são outros na ausência deles. Ao fazer isso, o que a gente define? A gente não precisa recorrer ao Código Civil, né? Então, digamos que eu tenha cadastrado lá meus beneficiários, minha esposa, meus filhos, né? Na minha ausência, basta minha esposa, os meus filhos, ou eventualmente a própria Embraer Prev, muitas vezes entra em contato com a família e informa essa condição, né? Basta fazer um requerimento
né? Um requerimento que pode ser feito com papel impresso ou por e-mail, né? Desde que tenha assinado esse documento, a Embraer-Prev vai olhar o cadastro, vai bater essa informação e vai providenciar a continuidade do benefício ou um novo benefício que a gente chama de pensão por morte. Muito simples, muito desburocratizado, sem nenhuma taxa, sem advogado, sem cartório, sem petição, sem extrajudicial ou judicial. Por outro lado, digamos que eu tenha me esquecido de fazer isso e eu não cadastrei meus beneficiários. O que vai acontecer? Né? Perante o banco de dados da Embraer-Prev, vai estar lá em branco esses mesmos familiares que já estão passando por uma situação difícil de perda, vão ter que entrar em contato com a Embraer-Prev, né? A Embraer-Prev vai mencionar como é feito, quer dizer, esse patrimônio que está lá não fica nunca mais para a Embraer-Prev, isso vai ficar obrigatoriamente com os herdeiros legais, a questão só é de definição de quem são esses herdeiros. E aí a discussão ela pode ser extrajudicial, tá? Que aí tem um processo que passa por cartório, obviamente os familiares vão ter que pagar um custo lá para as pessoas do cartório, né? Ou então judicial, e aí teria que usar um advogado, uma petição para o juiz para que reconheça esses herdeiros legais perante o Código Civil. Novamente, despesas com honorários e tal. Então, o cadastramento de beneficiários é um processo muito simples e foge disso tudo, né? E uma outra coisa importante é que o patrimônio do Plano Embraer-Prev, quando é transmitido aos beneficiários diretos ou designados, ele não tem taxa de herança, a famosa ITCMD, Imposto de Transmissão, Causa, Mortes e Doação, que é um imposto estadual e que, obviamente, drena um pedaço dos recursos da herança que está sendo transmitida, mas que, de acordo com a legislação vigente, neste momento, ele não se aplica à entidade de previdência complementar. É por isso que a gente insiste tanto, né, que a aplicação no plano de previdência complementar no Brasil, ela é, sim, um instrumento de planejamento sucessório. Porque na medida em que eu coloco esse dinheiro lá, eu posso ficar tranquilo, cadastro meus beneficiários, eu sei que o dinheiro vai ser transmitido para aquelas pessoas que eu designei, que eu defini, né, sem que haja nenhum tipo de taxa e sem que haja nenhuma burocracia. A burocracia basicamente vai ser um formulário, vai ser mandado lá para a nossa equipe de atendimento e que prontamente vai ser atendido, como a gente tem feito, né, rapidamente, até porque está tudo cadastrado lá, tudo legal e de acordo com o que estabelece a legislação brasileira. Bom, chegamos ao fim de mais uma sessão do nosso 18º Encontro Virtual de Participantes e Assistidos. Eu agradeço a participação do Fred, agradeço ao Léo mais uma vez. E na próxima semana, no dia 19/5, nós temos mais uma sessão às 14 horas. Participem. Muito obrigada, uma ótima tarde.